Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a mais um Paddock Sprint, né? O nosso programa aí de intertemporada do automobilismo, né? Onde a gente vai repercutindo e debatendo algumas das principais notícias que acontecem no mundo da Fórmula 1, no mundo da MotoGP também, tal como um amigo aqui que resolveu estourar o ouvido de alguns. Mas enfim, estamos aqui para falar mais uma vez de Fórmula 1, né? Tipo, ainda, né, naquela marcha um pouco lenta, né, as coisas devem realmente começar a aquecer daqui a alguns dias, né, no dia 18 já a gente vai ter o tal do lançamento coletivo no evento da Fórmula 1, pela primeira vez na história, a Fórmula 1 vai fazer o lançamento de todos os carros ao mesmo tempo, né, pelo menos a pintura dos carros vai ser revelada ao mesmo tempo, e é claro, já no fim do mês de fevereiro vamos ter também os testes de pré-temporada lá no Bahrein, entre os dias 26 e 28, a temporada esse ano começando um pouquinho mais tarde, marcada lá para o dia 16 de março. Mas, né, um dos grandes temas da Fórmula 1 nesse intervalo entre as temporadas certamente é a FIA e a sua censura, digamos assim. Isso porque, enfim, a gente viu o Mohammed Ben Sulayem ficando mais forte internamente na FIA, né? Houve uma alteração do estatuto que deu mais autonomia para o Sulayem internamente, né? Isso removeu um pouco os poderes da FIA delegar o seu compliance, né, as suas investigações, né, basicamente o Sulayem vai decidir agora quem vai controlar, né, esse tipo de investigação. Os delegados da FIA também estão mais poderosos, o Sulayem também, né, isso tudo depois de um ano onde ficou muito marcado ali por algumas denúncias, né, denúncias de manipulação de resultado, né, que teve no GP da Arábia Saudita de 23, e uma grande debandada de pessoas da FIA, a gente viu muita gente saindo, muita gente demitida, né, e certamente um conflito ali com o Sulayem, que é uma figura cada vez mais controversa, e também depois dessa aprovação do novo estatuto, também veio a aprovação do novo Código Esportivo Internacional da Fórmula 1, que tem um tópico muito curioso, né, a respeito ali de má conduta, né, eles julgam essa má conduta de pilotos com potenciais multas, né, e multas inclusive de valores 4 vezes maior do que estipulado dentro do regulamento, porque se trata da Fórmula 1, se trata do Mundial, e também até a ameaça de dedução de pontos no campeonato por conta dessa má conduta, né? Entre essa má conduta tem aí, por exemplo, demonstrações políticas e religiosas e inclusive o uso de palavrão, né? A gente viu a questão do palavrão ser muito frequentemente citada em 2024 por conta do Max Verstappen, né? Porque ele utilizou um palavrão durante uma coletiva oficial da FIA lá em Singapura, né? Foi punido, teve que cumprir serviço comunitário em Ruanda, né? Ali durante a premiação da FIA no fim de ano, mas de qualquer forma é uma mensagem muito clara que o Mohammed Sulayem vem dando a respeito da postura dele, né? Cada vez mais forte, cada vez mais restritivo, e a gente não está vendo tanto um movimento de pilotos até o momento combatendo um pouco isso. E numa recente entrevista, né, o Sulayem voltou a falar sobre esse tema, né, sobre essa mudança do Código Internacional, e falou que, enfim, os pilotos não são crianças, né, são adultos, eles precisam respeitar as regras. Bom, para falar um pouco desse tema, eu trouxe aqui Daniel Balsa, o nosso convidado de hoje, né, para a gente falar um pouco sobre FIA, sobre Sulayem, sobre tudo que tem envolvido essa polêmica entre as temporadas. Então, Balsa, primeiro, como é que você está? E queria que você falasse um pouco também sobre a postura, né, do Sulayem firme a respeito disso. Será que em algum momento a gente vai ter um movimento dos pilotos, né, para, enfim, fazer um mínimo de protesto a respeito disso? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Gabo, você que acompanha esse Paddock Sprint. Por aqui tudo certo, mas realmente eu acho esse quesito, essa questão de palavrão, conduta do Sulayem algo muito exagerado, sabe? Se ele entrasse numa sala, num briefing, que tivesse os pilotos da Fórmula 1 e falasse, galera, ó, tem como pegar mais leve com isso? E tava tudo resolvido. Mas parece que ele quer gerar polêmica, ele quer gerar assunto. Eu até desconfio que, não sei, de repente ele tem um pouco de inveja dos pilotos da Fórmula 1 por ganharem milhões, porque sempre quando aborda um assunto com piloto de Fórmula 1, ele cita que os pilotos de Fórmula 1 ganham milhões e, não sei, ele quer um salário
acha que o presidente da FIA tem que ganhar mais que todo mundo? Vai saber. Mas é algo que sempre martela na minha cabeça quando ele vai falar de assuntos que, vamos combinar, né? O cara a 300 km por hora, depois de uma atividade estressante, de um treino livre, de uma classificação, de uma corrida, eu acho que é, no mínimo, questionável querer controlar o que a pessoa vai dizer ali no rádio ou logo na sequência, né? E que, para mim, na maioria do tempo, com exceção de rádio, a postura dos pilotos é bem condizente com a atividade que eles praticam. Agora, o silêncio dos pilotos é algo que, de certa forma, incomoda, né? Até a Mercedes recentemente disse que tá certo, não tem que xingar, os pilotos, sei lá, parece que soltaram uns panos quentes, né? Tipo, não sei o quê, e não foram contundentes. E isso é algo que me impressiona um pouco, né? Não sei se de repente eles já viram que a batalha está perdida diante de tamanhos poderes aí que o Ben Sulayem assinou para ele ter dentro da FIA. E algo muito curioso, né, sobre essa questão dos palavrões em si, inclusive, assim, eu falando de um ponto pessoal, né, eu sou um cara que, por exemplo, eu falo muitos palavrões no dia a dia, mas você sabe que tem ambientes e ambientes para isso. E especialmente eu acho que tanto a situação do Verstappen, né, quando ano passado até o Leclerc foi multado por ele ter utilizado palavrão numa entrevista da FIA, eu acho que foi muito mais num tom de provocação do que qualquer coisa. Porque, ao mesmo tempo, também houve aquela polêmica a respeito do rádio, né, que houve uma tentativa de cobrança ali do Sulayem a respeito da quantidade de palavrão que os pilotos falam no rádio. E isso é algo que é meio curioso, né? Porque, enfim, são os caras que estão lá todo final de semana colocando a vida deles em risco, andando no mais alto nível de pressão, né? Enfim, eles não poderem se expressar dessa forma é algo curioso. Até porque há uma espetacularização muito grande da Fórmula 1 a respeito dos rádios. Né? É algo que virou parte da Fórmula 1, virou parte do espetáculo nos últimos anos. Né? Era algo que a gente não tinha tanto acesso ali nos anos 90 e tudo mais, nos anos 80, nos anos 90, até que é o início da introdução da comunicação por rádio na Fórmula 1, e ali quando a gente tem, especialmente em 2000, né, quando há, quer dizer, em 2002 mais especificamente, quando há o episódio do Rubens Barrichello com o Michael Schumacher na Áustria e tudo mais, a Fórmula 1 ela começa a determinar que, olha só, a gente vai começar a divulgar, e isso a gente vai colocar isso dentro da transmissão, até, enfim, na época começou a ter um movimento ali, né? A Ferrari, por exemplo, ela é multada por conta daquela situação na Áustria, mas a partir daquele momento tentaram ser mais claros a respeito disso, né? A respeito do que está se passando no rádio, porque ali todo mundo foi pego de surpresa. Existia talvez uma expectativa de que a Ferrari fosse fazer isso, mas houve uma grande surpresa ali no fim. Então o rádio, a partir de 2003, 2004 mais ou menos, ele vira parte da Fórmula 1. Ele vira parte da transmissão da Fórmula 1 e, enfim, vira parte do espetáculo. Se a gente pegar, por exemplo, o que aconteceu naquela disputa do Piastri com o Norris na Hungria, boa parte da tensão que é criada naquilo é porque o tempo inteiro a Fórmula 1 está colocando os rádios, as discussões do Norris com a McLaren no ar, colocando aquilo para todo mundo ouvir, para todo mundo ver, para criar o clima de tensão. Né? Só que aquela coisa, eu não posso cobrar, eu acho, palavreado das pessoas a partir do momento que elas estão a 300 km por hora, pressionados, né, num alto nível ali de adrenalina, de pressão, não tem como você cobrar que a pessoa seja mais formal a respeito disso. Eu acho que, assim, em situações, por exemplo, de coletivas de imprensa e tudo mais, né, que é um ambiente, na maioria das vezes, mais polido, mais calmo, né, mesmo que alguns estejam mais tensos, a coletiva de imprensa ela acontece, sei lá, uns 15, 20 minutos depois, até mais, depois que a corrida acaba. Então já é um tempo que os ânimos se acalmam. Então acho que para mim, tanto o Verstappen quanto o Leclerc, no ano passado, que eles tiveram esses incidentes, foi muito mais um tom de provocação a respeito disso, né, a respeito de toda essa postura do Sulayem contra, do que necessariamente porque eles quiseram se expressar desse jeito. Agora, a questão é saber como que isso vai seguir para 2025, entendeu? Se vai ter algum movimento, algum protesto e tudo mais, porque a GPDA, né, liderada ali pelo George Russell, divulgou uma carta no ano passado, né, pedindo mais esclarecimentos para a FIA, né, falando, né, para onde vai o dinheiro dessa multa e etc. e tudo mais. Foi um movimento, acho que foi algo que nos animou, mas a gente está vendo um período, inclusive porque a gente está vendo um período agora, onde a FIA ela não tem jurisdição,
né? Então, por exemplo, eu estou dando o Verstappen de exemplo, que eu não estou acusando o Verstappen de nada. Mas se o Verstappen ele abre uma live lá para jogar videogame, etc., e ele fala sobre várias coisas, e não nem sempre ele está falando sobre videogame e tudo mais, é uma plataforma também que a FIA não tem controle. Acho que se a FIA fizer uma jurisdição a respeito disso, a respeito de como o piloto se comporta em rede social, aí vai virar uma ditadura de vez, né? E a gente não vê, talvez, maiores cobranças a respeito disso. E outra coisa que é muito, muito complicada, né? Quando ele fala sobre, né, ele fala sobre demonstrações políticas e religiosas, que é um pouco para além disso, né? Porque a gente vê manifestações, a gente, claro, o Lewis Hamilton talvez tenha sido o piloto, né, o piloto que comandou mais essas manifestações políticas, a gente viu o Sebastian Vettel também, mas a gente viu o Sulaim abertamente reclamando, por exemplo, do Lando Norris falar sobre saúde mental, que é uma questão que, pô, é completamente pertinente para os tempos atuais e tudo mais, e, enfim, como se ele buscasse cercear algo assim, e querendo comparar com outros caras, né, comparar com caras do passado como o Nick Lauda, como o Alan Prost, né? Como se o Nick Lauda, por exemplo, e assim, até uma falta de respeito do caramba falar assim do Nick Lauda, que é um cara que nem tá mais aqui para se defender, mas enfim, o Nick Lauda sempre foi um dos grandes advogados de segurança, por exemplo, dentro do esporte, né? Isso também não é uma discussão política, né? Então, esse talvez seja um ponto, né, Balsa, que, enfim, talvez seja uma das coisas que mais demonstra que essa situação do Silvânia está fora de controle e que, honestamente, é decepcionante. E, assim, eu quero esperar para ver. Eu quero esperar até as primeiras atividades oficiais da FIA para ver se vai ter algum movimento dos pilotos a respeito disso. Ô, Gabo, parece um cara que está totalmente fora do seu tempo, que quer que os pilotos sejam somente pilotos, utilizando cabrestos e é isso, que eu acho que é totalmente fora de comum, fora do propósito, fora do tempo, porque no caso do Norris, falando de saúde mental, né, já o Bernie Eccleston, anos atrás, chegou a mencionar, por exemplo, que, pô, na época do Senna, do Piquet, os caras só estavam preocupados em correr, né? O Piquet teve o episódio do acidente na Tamburello, e que ele passou por umas questões depois com relação à síndrome do pânico, essas coisas. Só que naquela época nem sabia que isso se existia. Então não tinha por que o cara falar. E naquela época tinha a pecha de que se o cara falasse qualquer coisa do tipo, ele era louco, ele era regão. O que não tem... o que hoje a gente sabe que, cara, é algo totalmente natural e normal a um ser humano. Falar de saúde mental é algo totalmente natural e normal nos dias de hoje, que deve ser falado, que deve ser mencionado. E que ainda há um preconceito em cima. Pô, se um piloto de Fórmula 1 que tem tanto holofote não pode falar disso, para que as pessoas possam saber disso, se o piloto de Fórmula 1 não pode ser um instrumento de informação, de coisas além da pista, né? Cara, a gente vai realmente viver um período de ditadura, em que os pilotos vão ter que falar aquilo que a FIA quer, né? Aí eu fico me perguntando, e o Drive to Survive, que humanizou a Fórmula 1, trouxe coisas para o meio da Fórmula 1 que antes a gente podia até imaginar, mas não sabia como funcionava. Óbvio que tem os ares de dramaticidade, de roteiro em cima da produção da Netflix, sim, mas a gente conhece agora os bastidores. Muita gente hoje torce para pilotos que antes não imaginava como era o dia a dia e como eram as coisas nos bastidores. Então, beira para mim é loucura o que quer propor aí o Ben Sulayem, né? E aquilo que você bem disse, né? O rádio hoje é um protagonista do show da Fórmula 1, né? Muitas coisas no meio da corrida a gente está imaginando e surge um rádio que a gente fala, pô, não é bem assim, e aí é óbvio que o cara vai estar ali sem filtro nenhum, impossível o cara ter um filtro, por mais que os pilotos de Fórmula 1 passem por media training, entendem como se comunicar e tudo mais. Pô, ali ele tá a mais de 300 por hora, passando próximo a um muro, a um outro carro, disputando uma posição. Para mim é inviável a gente questionar e julgar algo que é falado nesse tipo de momento. E aí, óbvio, né, com relação ao caso do Leclerc e do Verstappen em coletivas, foi algo muito mais provocativo, ou até, digamos assim, quando quando a pessoa vai numa praia, num lago, numa lagoa, quer ver se a água está gelada, põe o pé para ver
como é que tá ali. E eu acho que foi muito mais algo nesse sentido, mas os pilotos precisam, de fato, urgentemente, pelo menos quando chegarem os testes ou até o evento da Fórmula 1, eles se juntarem e terem uma postura que vai totalmente contra isso, porque eles vão ter aí algumas coisas cerceadas, certamente, se deixarem o Ben Sulayem solto por aí. Pois é, eu gostei também que o Ben Sulayem, ele falou, não, porque no meu tempo de rally a gente tinha, né, que ter respeito, mas o melhor resultado, o Ben Sulayem ganhou muitas vezes o campeonato de rally do Oriente Médio, né, que, enfim, ele, se não me engano, tem 14 títulos muito lá, mas na grande plataforma, né, no Mundial de Rally em si, o melhor resultado dele foi um 7º lugar no Rally da Argentina, então, enfim, também não é como ele fala, como se ele fosse o Sebastian Loeb, e não é o caso. Mas, enfim, muita coisa ainda para... muita água para passar debaixo dessa ponte sobre esse tema ainda. Eu, honestamente, acho que os pilotos não vão fazer muita coisa por enquanto, mas eu acho que vai ter algum estopim em algum momento que vai forçá-los a ter uma união maior. Acho que, por enquanto, todo mundo vai deixar esse assunto no banho-maria, mas a hora que começar a aquecer também, aí talvez a gente espere alguma coisa dos pilotos. Bom, vamos falar o tema, né, importante para a gente falar aqui, né, já que vai começar a Fórmula 1 e a gente está falando de coisas quentes também, né, é de assentos quentes, né, a gente pega um grid de Fórmula 1 de 2025, é um dos grids mais curiosos de todos os tempos, na minha opinião, porque a gente tem especialmente comparando, né, com os últimos anos, né, a gente tem um número muito grande de novatos, né, muitos bons pilotos, né, a gente teve uma renovação forte do grid, então muitos caras que estavam aí, veteranos que já não vinham desempenhando tão bem, foram cortados, então a gente tem um grid mais jovial, um grid muito movimentado, muita gente saiu, né, então a gente tem o Lewis Hamilton chegando na Ferrari, a gente tem aí o Nico Hülkenberg indo para a Sauber, então muita gente se movimentando ao redor da Fórmula 1, é um grid curioso, e é um grid que ele já começa a também implicar possíveis mudanças durante a temporada, né, claro, a gente está sempre abordando aqui esse tema, que é sobre o Franco Colapinto na Alpine, né, na possibilidade do Franco Colapinto já substituir o Jack Durham na Alpine, o Jack Durham, a gente tem um sentimento assim que se o Jack Durham não vier metendo top 10 toda a corrida, ele muito provavelmente vai ser sacado, né, uma pena, porque enfim, acho injusto com o Cabra. Até curioso que no Instagram agora, o Franco Colapinto ele postou uma foto nos mesmos Alpes que o Flávio Briatore está. Então os dois estão super amiguinhos, etc. Então eu acho que vale um pouco a gente falar também sobre vagas, né, pilotos que já vão começar 2025 com o assento fervendo. E eu acho que o primeiro deles, né, Balsa, certamente o Jack Durham. Sem dúvida. E a gente sabe o modus operandi do Flávio Briatore, né? É um cara que não vai ter muito pudor se ele achar que deve fazer uma mudança. Então, o Jack Durham, antes mesmo de iniciar a carreira dele na Fórmula 1, ele já tem uma pressão enorme. É um cara que, bom, tem uma corrida, né, na Alpine por conta daquela questão do Ocon ter saído antes, né? Então ele fez o GP de Abu Dhabi e é muito pouco pro Durham, né? A gente sabe que é necessário um período de ambientação, né? Quando você muda de equipe, se fala até em período de ambientação para o Lewis Hamilton, que é o maior vencedor da história da Fórmula 1, o Durham parece que não vai ter esse tempo. O Briatore já tem, é claro e nítido, como você bem mencionou, né? O Briatore e o Colapinto estão, digamos assim, curtindo os dias de folga juntos, né? Estão amiguinhos, estão tomando a mesma garrafa de vinho, provavelmente, nas noites nos Alpes. Então o Durham tá com a batata assando, né? Como, ao meu ver, assim, já tem alguns lugares aí que ao longo final de 2024, começo de 2025, a gente vai ver como é o próprio caso do Liam Lawson também, né? O que a Red Bull pressionou o Lawson no final do ano passado, logo que assinou o contrato, falou, olha, tem que andar perto do Verstappen, tem que não sei o quê. Então, uma Fórmula 1 2025 que começa agitada nos bastidores, enquanto os carros não vão para a pista, os bastidores estão bem agitados. Até, inclusive, eu ia falar um pouco do Liam Lawson, mas eu vou puxar antes para a equipe irmã, né, para Racing Bulls, porque, enfim, nesse fim de semana a gente teve o Arvid Lindblad conquistando o título da Fórmula Regional da Oceania. Né, para quem não conhece, a antiga Toyota Racing Series, né, que era uma categoria que ela corre só na
na Austrália e na Nova Zelândia, já teve o Lando Norris já foi campeão, o Lance Stroll já foi campeão, o Igor Fraga, inclusive, foi campeão num grid que era fortíssimo, tinha o próprio Liam Lawson, o Yuki Tsunoda e tudo mais. Nos últimos anos, acho que depois da pandemia, ela perdeu um pouco de prestígio, mas esse ano o Arvid Lindblad competiu lá e ele atropelou todo mundo, assim, surreal o nível, como ele estava acima, e ele conseguiu os pontos da superlicença, só que agora ele vai precisar meio que de uma cláusula Antonelli, né? Porque como todo mundo sabe, desde que o Max Verstappen estreou aos 17 anos, né? Inclusive vai fazer 10 anos esse ano do Verstappen na Fórmula 1 mês que vem, né? Caso você não esteja se sentindo velho hoje, lembre-se disso. Né? Enfim, eles, depois que o Verstappen estreou na Fórmula 1, eles baixaram uma cláusula que só pode ter, né? Só pode guiar na Fórmula 1 quem tiver mais de 18 anos, né? E o Arvid Lindblad ainda tem 17. Né? E ele já tem os pontos da superlicença, vai disputar a Fórmula 2 esse ano. Enfim, para mim é o grande favorito ao título de cara, mas, enfim, e é o cara também que acho que a Red Bull aposta muito para que seja o titular do time um dia. E, ao mesmo tempo, na Racing Bulls, a gente tem aí, né, um Yuki Tsunoda que meio que já começou a dar a entender que vai ser o último ano dele na Racing Bulls, até porque, honestamente, não faz sentido para você fazer uma carreira na Racing Bulls como ele está fazendo. Ele já vai se tornar o piloto com mais corridas na história do time, se eu não salvo engano, e não tem nenhuma prospecção de subir para a Red Bull, porque se fosse para subir, seria agora, e a Red Bull fez a escolha pelo Liam Lawson, né? Não vou entrar no mérito da escolha aqui, também não acho que o Tsunoda merecia, mas escolheram o Liam Lawson, então acho que está meio claro que esse ano vai ser o ano que o Tsunoda precisa mostrar serviço para ele seguir na Fórmula 1. E também tem o Isaac Adjar, também, que é um piloto bom, um piloto que cresceu muito nos últimos tempos, mas é aquela coisa, vai entrar na Racing Bulls e é sempre aquela pressão, é sempre algo muito diferente. Então, Balso, eu queria que você falasse também um pouco sobre o Lindblad e como você vê ele talvez entrando em uma dessas 3 vagas. A gente pode até puxar pelo lado do Liam Lawson também. Eu acho que na Red Bull a gente sabe que, tirando o Pérez, nenhum piloto tem estabilidade se não mostrar desempenho, né? Tanto Red Bull quanto Racing Bulls, enfim, no guarda-chuva ali de Helmut Marko. Então, se você não mostrar desempenho, você não tem estabilidade. Acho que o Tsunoda até ficou na Racing Bulls porque o Lindblad não tinha superlicença e, enfim, tá dando os primeiros passos ainda na carreira, né? Nem vai fazer agora o primeiro ano dele de Fórmula 2, 17 anos e tudo mais, porque realmente o Tsunoda aí vai para muitos anos à frente da equipe júnior, digamos assim, da Red Bull, que é onde a Red Bull, o programa, espera garimpar o talento para colocar ali na Red Bull, como aconteceu com o Vettel e com o Verstappen, que são os 2 principais cases de sucesso aí da Red Bull. Então tem a pressão sim sobre o Tsunoda, porque ele vai precisar mostrar resultado para continuar na Fórmula 1. Não estou nem falando de ir para uma Red Bull se o Lawson der uma titubeada aí. E o Adjar é aquela coisa, se ele não começar muito bem, não sei se o Helmut Marko vai ter paciência. Ele não teve paciência com o Gasly, não teve paciência com o Albon. Então quem passou ali vive uma cadeira elétrica. Não teve paciência com o Nick De Vries, né? E o Nick De Vries mencionou essa semana que é uma pressão absurda. Não disse com essas palavras, mas deu a entender que acabou sucumbindo à pressão externa e interna no posto ali da então RB. E para, né, o último cara que eu acho que dá para a gente puxar para esse tema de assunto quente, né, que é um cara que eu acho que ele está com assunto quente, não assento quente, né, mas que está com um assento quente todo ano, mas a gente sabe que não acontece nada. Mas aí a gente pode parar para pensar, tipo, será que talvez esse seja o ano? E não o ano de, tipo, nossa, esse cara vai dar o salto e vai se tornar um piloto de elite. Não, talvez seja esse ano que o pai dele canse de brincar, de gastar dinheiro, que é o Lance Stroll, né, enfim, é um ano que ele vem de 2 temporadas muito ruins, né? Em 2023, quer dizer, acho que 2023 não dá para dizer que foi tão ruim, né? Mas a gente claramente o Alonso estava num nível acima. Só que 2024, a partir do momento que o carro cai, a gente vê a diferença do quanto que o Alonso consegue tirar da Aston Martin, enquanto que o Stroll conseguia tirar. E a Aston Martin é aquela coisa. Eu não sei se ela tem um cronômetro em cima dela, assim, uma contagem regressiva da questão de paciência e tudo mais, mas a realidade é que muito dinheiro está sendo gasto ali. Né? Foi construído um novo campus em Silverstone, que é um negócio assim, absurdo de você olhar a diferença do que era a fábrica da Force India antigamente para o que virou a fábrica da Aston Martin hoje.
trouxe o Adrian Newey, que era o cara que virou, é claro, vai demorar um pouco ainda para ele poder trabalhar e tudo mais, ele tem um período ali que ele precisa cumprir fora, mas ter um Adrian Newey sempre uma contratação de impacto. Você tem o Fernando Alonso, que, enfim, é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, mas que também é um cara que a gente já sabe que ele, em algum momento, ele vai ter que seguir a vida dele fazendo outra coisa, né? Uma hora ele vai ter que desistir desse terceiro título, né? Por mais que, enfim, já vai fazer quase 20 anos no segundo, mas ele vai precisar desistir desse terceiro uma vez. E você tem ali o Lance Stroll, né? Dá pra gente pensar que o Stroll tá com o assento quente de alguma forma? Olha, Gabo, eu acho que para esse ano não. Acho que de repente o último cartucho pode ser 2026, até por tudo isso, por todo o investimento. Adrian Newey aí vai ter o carro projetado por ele, a gente sabe a grande expectativa que tem lá, então acredito que para o ano que vem o Lawrence Stroll ainda vai dar essa chance para o filho no tão sonhado sonho de ganhar corridas, de um dia a equipe ser campeão. Até aqui, por tudo que tem sido feito, e eu até brinco que é um tipo de motorsport manager real do Lawrence Stroll, né? Contrata todo mundo de peso, investe, e como o dinheiro para ele aparentemente não é problema, ele também não ligou esse cronômetro, mas eu acredito que diante de toda expectativa para o ano que vem, se o Stroll não entregar ali, aí eu acho que não vai ter muito como segurar, porque também tem questão de patrocinador, tem questão dos próprios engenheiros que estão chegando de renome, e aí vão lidar com um piloto que já mostrou muitas vezes que não liga porque os outros falam, um pouco mimado, não é um cara que passa um feedback muito assertivo, que às vezes... E é só ver as entrevistas, o carro tá bom ou o carro tá ruim, ele não sabe falar, ele nunca falou assim, o carro tá saindo de traseira, ali, eu tô sentindo que a asa tá presa, não, ele fala que o carro tá bom ou o carro tá ruim, e vai chegar uma hora que, o Adrian Newey, que tá vindo até com parte da equipe, vai virar e falar assim, com esse cara, desculpa, é seu filho, mas com esse cara não dá, né? Porque a gente só pode contar com o Alonso, não só na entrega, mas no feedback que vem da pista. Então, eu acho que para esse ano ainda não, mas acho que para o ano que vem ou o Stroll começa a andar próximo do Alonso ou vai ser o fim da linha para ele. Pois é, muitas perguntas aí só serão respondidas na pista mesmo e, enfim, com suas consequências. Vamos para o momento agora da nossa propaganda aqui, como a gente sempre faz, para falar do nosso novo clube de membros, né, o Grande Premium, que foi lançado aí recentemente, que vem recheado de benefícios. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos, um novo Paddock Sprint, da mesma forma que a gente tem aqui, só para os assinantes, além também de clubes de descontos, né, que oferecem muitas vantagens em lojas de vestuário, farmácias, lojas de artigos esportivos e muito mais. Também temos aulas de inglês, aulas fitness, aulas de pilates, telemedicina, assistência técnica remota de TI e muito mais. Tudo isso para garantir a você uma experiência completa e diferenciada no mundo do esporte a motor. É só você apontar o seu celular para o QR Code, não vou saber apontar, né? O seu QR Code está aqui na tela, esteve aí durante todo o programa, e você pode escolher o seu plano, o plano Poli, que é o mais barato, para você que só quer dar uma contribuição básica para a gente, R$ 9,99 por mês, o plano Hattrick por R$ 29,99 por mês, e o Grand Chelem, é claro, para você que está disposto aí a sacar o seu escorpião do bolso, com R$ 69,99 por mês. É um clube de benefícios, você nos ajuda a gente sempre crescer, a gente, por exemplo, trazer mais, quem sabe, direitos de transmissão aqui para o Grande Prêmio, e você também recebe algo em troca. É o nosso novo clube de membros, o Grande Prêmio, que já está rolando. Propagandas da semana que vem a gente tem Fórmula E aqui no Grande Prêmio, rodada dupla de Jeddah, né? A Fórmula E começou já bombando em 2025, 2 boas corridas que tivemos lá no Brasil e na Cidade do México. A gente vai ter a primeira rodada dupla, então você já sabe o esquema, né? 2 transmissões de corrida, classificação, treinos livres, vai ter o treino de novato também, né? A gente não consegui confirmar, mas há uma possibilidade da gente transmitir o treino livre dos novatos, mas enfim, para você curtir também a Fórmula E, que enfim, tá de volta, né? Depois de um espacinho aí de um mês, vem para mais uma grande corrida. E também lembrar que a partir da semana que vem a gente volta com a nossa programação normal, né? Os programas que você já conhece, o Paddock GP, que inclusive vai ter o Felipe Nasser na segunda-feira, né? O Paddock Sprint de terça, o WGP, o TTGP, né? E a gente vai ter uma edição também
segmentada do Paddock Sprint de moto, de Indy, que a gente vai revezando. Então a nossa programação normal vai voltando conforme também a Fórmula 1 vai voltando ao normal. Balsa, alguma consideração final? Não, só para pedir para a galera aqui, ó, tá aqui o QR Code, poder contribuir aqui com o Grande Prêmio. É isso aí, galera. Deixe o seu like, se inscreva, comente aí embaixo o que você acha de Mohamed Ben Sulayem, quais pilotos você sente que estão com assento quente na Fórmula 1. Agradeço o Balsa pela participação, o Pedro Prado pela produção e a gente se vê na próxima.